Olha aí, pessoal, a grande mídia está dando adeus para o arcabouço fiscal, sim, que foi concebido apenas um ano atrás e que já subiu no telhado. No caso aqui, ok, estamos falando de uma coluna de opinião do site O Estadão, mas, bem, é o Estadão, não é? É a esquerda, não é isso? A esquerda midiática. Esse pessoal acordou para a realidade, portanto, um pouco tarde, é claro, mas como se diz, antes tarde do que nunca, de que o governo Lula não tem qualquer tipo de compromisso com a realidade fiscal e que toda essa ideia de arcabouço aqui como um bom substituto para o teto de gastos não passa de uma grande piada de mau gosto, né? E uma piada tão de mau gosto, tão ruim, que de fato já repercutiu fora do Brasil, inclusive virando notícia aqui no Financial Times, né, perdão, que traz o título "Brasil procura enfraquecer suas metas fiscais apenas um ano depois delas terem sido estabelecidas", né? Pois é, viramos piada internacional. Vamos conversar então sobre esse cenário, sobre a opinião do pessoal do Estadão aqui também, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eu vi essa notícia do Financial Times, ela não está disponível aqui, tem que pagar para fazer aqui, ou tem que registrar de alguma forma aqui, né? Para ler isso, mas, enfim, não vale a pena, os gringos vão repercutir aquilo que a gente sabe muito bem, que a gente já conhece da realidade brasileira, mas vale a pena para a gente ver que isso aqui, esse absurdo já está repercutindo lá fora, apenas um dia depois da coisa toda ter tido publicidade pelo governo Lula, né? Estou gravando isso aqui na terça-feira, dia 16 à noite. O governo apresentou no dia 15 ontem para o Congresso Nacional a sua lei de diretrizes orçamentárias, chutando para longe o arcabouço fiscal, então, né? O pessoal do Estadão diz, portanto, aqui que antes de completar um ano, o arcabouço fiscal é desmoralizado por iniciativas do próprio governo e do Congresso, o que atropela as metas de superávit, ampliando o descrédito, né? É sempre uma coisa assim, que me chama, não só me chama a atenção, mas que me leva a refletir bastante, ficar até mesmo levando em conta aí os fundamentos nos quais eu posiciono as minhas ideias, as minhas opiniões, né? Como que diabos alguém ainda deu crédito para o governo Lula em algum momento, né? Durante a campanha eleitoral já dava para saber aonde que a coisa ia, mas sabe-se lá por qual motivo o pessoal do mercado financeiro, banqueiros, gente da grande mídia, gente supostamente de centro ou de direita, e né, senhor João Amoedo, esse pessoal deu um voto de confiança para o Lula, achando que ele iria fazer alguma coisa diferente, né? A coisa já começa errada aí. Da onde que tiraram que o Lula faria qualquer tipo de coisa diferente do que ele fez no passado, né? Na verdade, ele está fazendo até pior, com um grau maior, uma velocidade maior, mas é uma repetição de erros passados. Não tem novidade nenhuma nessa história aí, né? E quem achou que o arcabouço fiscal resolveria qualquer tipo de problema e colocaria alguma trava nesse governo gastador, um arcabouço fiscal que foi concebido pelo próprio governo, né? Pois é, mas teve gente que sabe-se lá por qual motivo acreditou nessa lorota aí, né? Aí, por isso, né, o pessoal do Estadão diz que durou menos de um ano a fantasia segundo a qual o governo de Lula da Silva tinha genuíno compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Volto a dizer, você tinha essa fantasia, você tinha essa ilusão? Fala pra mim, você que assiste o meu canal, você que acompanha o meu trabalho. Você acreditava nisso aqui que o pessoal do Estadão tá falando? Você compartilhava dessa fantasia aqui, né? Obviamente não. Quem que acreditava nisso? Que o governo tinha genuíno compromisso, ainda genuíno compromisso, né? Se alguém fala que acredita que o Lula, por questões circunstanciais, assumiu um compromisso com o equilíbrio de contas públicas para ficar bem na fita, para convencer o mercado financeiro, para trazer investimentos para o Brasil, ou seja, é algo no qual ele não acredita, mas que ele está fazendo por conveniência, eu até entenderia a pessoa falar isso. Mas alguém dizer que o governo, que achou que o governo tinha genuíno compromisso com questões fiscais, fala sério, onde é que essa pessoa estava nos governos anteriores do Lula, né? Do PT também, de forma geral, né? A pessoa que escreveu isso aqui nasceu depois de 2016, depois de 2017, então a pessoa aí com 7, 8 anos, nem menos de 10 anos de idade está escrevendo isso aqui, só pode ser, né? Mas então, eles seguem dizendo aqui que o arcabouço fiscal
substituiu o teto de gastos, né, e afirmando com uma certa, de forma correta, né, vamos colocar assim, que ele era mais benevolente com a gastança. Então ele já era pior, já era enfraquecido em relação ao teto de gastos, né? Só que nem isso foi respeitado pelo governo Lula, né? Então, de fato, a gente chega à conclusão de que o problema do lulopetismo, conforme eles colocam aqui, né, nunca foi o teto de gastos em si, mas sim a obrigação de ter que manter as contas em ordem, né? O Lula jamais iria se pautar por isso, iria deixar os seus ímpetos políticos serem submetidos a um limite legal para os seus gastos, né? Então, a Câmara também está colaborando nesse sentido, abriu aqui um gasto extra de 15 bilhões de reais, né? Ou seja, isso aqui vai sair do que estava originalmente previsto, vai virar dívida, vai aumentar o problema, o rombo fiscal, com certeza, né? E aí, isso aqui foi um jabuti, né, que o pessoal falou, entrou num projeto de lei que não tinha nada a ver com a história, mas serviu para passar isso pelo Congresso e fazer a coisa de forma mais azeitada, né? Só que o grande ponto vai virar dívida, vai virar uma deterioração da situação fiscal no Brasil, com todos os problemas que a gente sabe que isso acaba acarretando aqui, com certeza, né? Então, como o pessoal do Estadão coloca aqui, né? Provavelmente como um sinal de que essa irresponsabilidade fiscal do governo é algo sem volta, né? A LDO apresentada lá traz uma alteração da meta fiscal. Eu já trouxe isso aqui em outro vídeo no canal, já comentei em outros vídeos também, né? Havia uma previsão de superávit de 0,5% do PIB, agora isso caiu para 0, ou seja, o governo vai gastar mais do que estava previsto no próprio arcabouço fiscal, né? Tinha lá o teto que foi imposto pelo arcabouço fiscal, que estabelecia os valores do resultado fiscal para 2024, que eram o 0, que não vai ser alcançado, para 2025, que já foi mudado, e para 2026, que também foi mudado, também foi reduzido brutalmente, né? Aqui, 2025, houve uma redução de 0,5 ponto percentual. Para 2026, a redução foi de 0,75 ponto percentual em relação ao PIB. O governo planeja gastar mais em 2026. Essa é a verdade. Olha que coisa absurda, né? Então, isso aqui é considerado pelo pessoal do Estadão acertadamente como uma falta de seriedade, tanto da meta que o governo estabeleceu, quanto do mecanismo de ajuste fiscal, né? O arcabouço tinha essa ideia de reduzir a dívida pública por meio de superávites primários crescentes, isso ia aumentando para controlar a dívida pública, um resultado positivo constante. Então, esses mecanismos já foram totalmente desacreditados, em primeiro lugar pelo próprio governo, depois pelo Congresso Nacional e agora pelo mercado, né? Pela sociedade. Todo mundo percebeu isso, inclusive os investidores, né, que agora já desconfiam com muita certeza, vamos colocar assim, que o compromisso com o equilíbrio dessas contas por parte do governo Lula não é para valer. E aí, é claro, né, em função desse cenário, para eles continuarem financiando o governo por meio da compra da dívida pública, vão ter que cobrar mais caro, tem que ter um prêmio por todo esse risco que o governo Lula representa, e então os juros vão continuar num patamar elevado, ainda que o Fernando Haddad e o Lula coloquem a culpa no Banco Central, quando a culpa, obviamente, é das circunstâncias econômicas do Brasil. É um país emergente que tende a ser mais caro, mas é um país completamente desorganizado do ponto de vista fiscal, com uma dívida que vai atingir provavelmente 80% no final do ano que vem, daqui a 1 ano e 8 meses, uma coisa insustentável, portanto, e que tem crescido brutalmente ano após ano, R$ 1 trilhão apenas aí nos primeiros 14 meses do governo Lula. Onde que isso vai parar? E é claro, portanto, que o governo vai ter que pagar mais caro para conseguir pegar dinheiro emprestado com o mercado e financiar essa gastança aí, né? E eles lembram aqui, o pessoal do Estadão, que quando isso aconteceu no passado, durante a época da Dilma Rousseff, né? Só que é importante frisar, ela fez crescer a planta que foi semeada pelo governo Lula anterior. Não dá para dissociar um governo do outro, foi uma continuação de governos petistas. Mas isso aconteceu lá no passado, na época da Dilma Rousseff, né? A mentalidade de gasto é vida. Isso atirou o Brasil numa brutal recessão, uma década perdida, sem dúvidas, né? Então,
Foi por conta desse cenário causado pela Dilma Rousseff, pelo governo PT, que o Michel Temer fez aprovar lá no Congresso Nacional o teto de gastos instituído por uma emenda constitucional que deu um trabalho do caramba para fazer aí tudo mais, né? E que freava o aumento das despesas do governo, o aumento real, né? Durante 20 anos, mantendo ela presa 20 anos a apenas a variação da inflação, ou seja, isso não iria crescer além da correção da desvalorização da moeda, né? Isso aí era uma coisa assim importante de acontecer e tudo mais, né? Só que, obviamente, esse teto de gastos, eu já citava lá no passado, né? Não valia muito, porque toda hora colocavam algum buraco nele, alguma exceção à regra. Foi assim na época do Temer, foi assim na época do Bolsonaro também, e foi assim na época do Lula, no primeiro ano que estava vigendo ainda esse teto de gastos. Já não valia muita coisa, mas agora com o arcabouço fiscal, meu amigo, desandou por completo, não existem amarras reais ao governo, e isso faz com que o Lula, Fernando Haddad, a sua equipe econômica de forma geral, se sintam muito mais à vontade para entregar um resultado fiscal completamente problemático, para dizer o mesmo, né? Melhor seria tratar isso como um resultado catastrófico, que é o que nós vamos ver em 2024, como nós vimos em 2023, que foi uma atrocidade, né? Muito provável que esse resultado se mantenha e que isso acabe tornando o mercado financeiro mais hostil à entrada de valores no Brasil, cobrando mais caro para vir para cá, fazendo com que o governo tenha que se endividar cada vez mais por conta de juros mais elevados. Isso faz o governo imprimir dinheiro para bancar essa dívida. Essa dívida não é coberta totalmente pelo mercado, isso aí precisa ser criada liquidez do nada para dar conta desse recado aí. A bola de neve da inflação só faz crescer, tornando esse problema cada vez maior. Mas não tem novidade, a gente já viu isso acontecendo no passado. O triste é imaginar que alguém acreditou que por algum motivo dessa vez seria diferente. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.